eclipse solar híbrido. Sim, isso vai acontecer, isso é muito raro. Um eclipse já é uma coisa rara que não acontece todo mês, mas o híbrido, então, ele é ainda mais raro. Acontece só alguns poucos por século. Então, daí já dá pra notar que realmente é uma coisa muito rara de acontecer. E já começa o vídeo falando o seguinte, né? A divulgação é de que o eclipse é no dia 20 de abril. Sim, ele é no dia 20 de abril pelo horário internacional. Aqui no Brasil, ele vai acontecer, na verdade, no dia 19 de abril. Então já começa o vídeo polemizando aí, né? Porque ninguém tá divulgando isso, que aqui no Brasil vai ser no dia 19 de abril. Então já começa aí, né? Se você tá no Brasil, você vai observar esse eclipse no dia 19 de abril. Você vai conseguir assistir, né? No caso, a gente vai ter live aqui no dia 19 de abril, tá bom? Além de raro, pouquíssimas pessoas vão conseguir observar. Se a gente for pegar todas as fases, né, todas as partes do eclipse, seja total, anular ou parcial, até que uma grande quantidade de gente vai conseguir ver, tá? Cerca de 9% da população mundial. Só que se você for pegar só a totalidade, no caso, a anularidade, ou a totalidade mesmo do eclipse, ou seja, o máximo mesmo do eclipse, só uma parcela de 0,004% da população mundial vai conseguir observar esse eclipse, seja de forma anular ou de forma total. Richard, o que vai acontecer? O que a gente vai ver? Eu vou mostrar tudo aqui para vocês, simulação de como esse eclipse vai acontecer no simulador do Time and Date. Vou falar para vocês o porquê do híbrido, o porquê dele ser raro, né? O horário, tudo bonitinho para vocês não perderem nada, porque vocês sabem que eu mato a cobra e mostro a cobra. Richard, por que ele é raro para começar? Vamos lá, a gente tem 3 tipos de eclipses, basicamente, tá? 3 tipos de eclipses. A gente tem um eclipse aqui, ó. O total, que é quando todo o disco lunar ele encobre o Sol, né? Então, lembrando, para um eclipse solar acontecer, a Lua ela tem que estar na fase nova, ou seja, ela tem que estar no céu durante o dia e encaixar perfeitamente na frente do Sol. Aí a gente tem um eclipse solar, tá? No total, ó, a gente tem isso, ó. Todo o disco solar é encoberto pela Lua. Então, por isso que ele é chamado de total, tá? A gente tem um outro tipo que é o tipo anular, ou seja, a Lua ela tá com um diâmetro aparente um pouquinho menor e aí ela não encobre todo o Sol. Fica um anel de fogo ali, um disco ao redor da Lua, que ainda é o Sol passando por ali, né? Então, a gente tem um eclipse solar anular, ou anelar, ou anel de fogo, tanto faz, tá? E a gente tem um terceiro tipo, que é o parcial, ou seja, em qualquer caso, né, seja um eclipse anular ou um eclipse total, se você não estiver naquela faixa estreita onde o eclipse ele pode ser visto, você vai ver um eclipse solar parcial, no caso, né? Agora, no híbrido não, no híbrido a gente tem um eclipse que ele pode ser visto tanto como total, quanto anular, quanto parcial. Parcial, todo eclipse ele pode ser visto como parcial se você não estiver naquela faixa estreita, se você estiver um pouquinho longe do trajeto, né, por onde o eclipse vai passar no mapa, você vai ver ele parcial. Só que nesse caso, a grande diferença é que em alguns locais de totalidade ele vai aparecer como total e em alguns locais ele vai aparecer como anular. Como eu disse, isso é muito raro, acontece só algumas vezes, né, só algumas vezes a cada século, para vocês terem uma base aí, né, do quão raro isso é. O último eclipse solar híbrido que a gente teve, ele aconteceu no dia 3 de novembro de 2013. Faz tempo, né? Já faz aí 10 anos praticamente. E o próximo que vai acontecer depois desse agora, do dia 19 para 20 de abril, ele vai ser só em novembro de 2031. E depois disso demora ainda mais, aí é só no dia 23 de março de 2164, né? Diferente do like de vocês que vai acontecer agora mesmo, né? Esse não demora muito para acontecer. Tô sentindo que você vai deixar o like aqui para ajudar a gente no nosso canal a ganhar relevância aqui no YouTube. Deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito ou inscrita e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Richard, sem mais delongas, por onde esse eclipse vai passar? Vamos lá no mapinha, que eu já tô com o mapinha aqui para vocês, que é este mapinha aqui. Não é esse mapinha aqui. Esse aqui eu já vou mostrar para vocês. Esse aqui, ó. Pronto. Essa é a região por onde o eclipse ele vai passar, por aqui que ele vai acontecer, né? Ele vai acontecer no Pacífico, né, e Oceano Índico, pegando ali vários países, como por exemplo, região oeste da Austrália, vai poder ver a totalidade. Se a gente aproximar aqui, ó,
região oeste da Austrália, Timor-Leste e também leste aqui da Indonésia, né? Para vocês terem uma ideia, só essa região mais escura aqui, ó, no centro dessa trajetória, é que as pessoas vão ter oportunidade de observar o total do eclipse. No caso, o total mesmo, porque aqui tudo vai ser a totalidade. Essa região aqui do início vai perceber um eclipse anular, ou seja, lá no meio do oceano. E mesmo assim, ó, bem no meio dessa faixa aqui. E aqui também, no final do eclipse, ele também vai ser anular. Ou seja, ele começa como um eclipse anular, tá? Como aquele ali, ó, esse aqui, ó. Ele começa como um eclipse anular, depois ele se torna um eclipse solar total, que aí ele pode ser visto, ó, de toda essa área, desde aqui no mapa, ó, ele passa aqui como total até aqui, e aí lá no finalzinho ele volta a ser um eclipse solar anular. Essa faixa aqui, pessoal, estreita aqui, mais escura, né, que é onde você vai conseguir observar a totalidade mesmo do eclipse, ela tem apenas 40 quilômetros de largura. Então, se você estiver fora daqui, por exemplo, você está aqui, ó, nessa parte que é escura, mas não tanto, você vai ver uma porcentagem do eclipse, ou seja, você vai ver um eclipse solar parcial, mas você não vai ver nem totalidade nem anularidade, tá? E quanto mais longe você está daqui dessa linha central, menor vai ser a quantidade do disco solar que vai ser encoberta pela Lua, tá? Os horários, atenção aos horários agora, eu já mostro para vocês na simulação como que vai ser esse eclipse, tá? Horário, ele começa, tá? Vou falar em horário internacional primeiro, tá? Vai ser dia 20 de abril, começando a 1h36 pelo horário internacional, indo até 6h59 da manhã pelo horário internacional. Convertendo para o horário de Brasília, que aqui a gente tem -3, né, de acordo com o horário de Greenwich. Então, horário de Brasília, ele começa às 22h36 pelo horário de Brasília, e ele vai até 3h59 da madrugada, no caso já do dia 20, pelo horário de Brasília, tá? Ou seja, 10h30 da noite, né, mais ou menos aí já começa o eclipse, e ele vai até 4 horas da madrugada, no caso já do dia 20, né? Ele começa no dia 19 na noite e termina no dia 20, tá bom? Duração do eclipse, no máximo aqui, que é nessa região aqui do Timor-Leste, que é onde ele vai ter a maior duração, ele vai durar, a sua totalidade mesmo, né? Vai ter uma duração de 1 minuto e 17 segundos apenas. Quando você se afasta dessa região central, ou seja, indo mais para a Indonésia ou indo mais aqui para a Austrália, você vai tendo cada vez mais um período menor de máximo, né? Um período menor de totalidade. Outra coisa também, se você está na região onde esse eclipse vai poder ser visto e você vai conseguir observar, jamais olhe para o sol sem uma proteção adequada. Isso é muito perigoso, isso pode te causar cegueira permanente, né? Imediata e permanente. Então não brinquem e jamais apontem um binóculo, ou um telescópio, ou uma luneta, ou um monóculo, ou qualquer coisa para o sol, porque aí sim é certeza que você fica com um problema, no caso cegueira mesmo, né? Provavelmente é cegueira mesmo, imediata e permanente. Então não brinquem com o sol, não brinquem com fogo para não se queimar. Vamos lá então para a simulação aqui do Time and Date, e é assim que a gente vai ver o eclipse, né? Que vai acontecer agora entre os dias 19 e 20 de abril. Ele começa aqui, ó, ou seja, às 22h36, a Lua ela vai entrando na frente do Sol. A nossa live ela vai contar com imagens diretamente da Austrália. E aí, ó, acontece a totalidade. Quando acontece a totalidade, a gente consegue ver detalhes aqui, né, em torno do disco lunar, que é no caso do Sol ali. E aí, a fase máxima, que vai ter uma duração de 1 minuto e 17 segundos no máximo, né, no caso lá da Austrália, vai ser de 58 segundos. Aí ela termina e a Lua começa a ir embora e mostrar o Sol pra gente novamente. Tem algumas curiosidades também muito interessantes. A gente vai ter um êxodo muito grande para uma região da Austrália, tá? Chamada Exmouth. Richard, por que isso vai acontecer, tá? Se a gente vem aqui, ó, em Exmouth, fica lá em Northwest Cape, né? O cabo noroeste da Austrália. Essa pontinha aqui, né? Uma península aqui na Austrália. E ali tem uma cidade de Exmouth, que seria a maior cidade dessa região, onde a totalidade vai passar, ó. A totalidade passa nessa faixa estreita mais lilás aqui, né? Com lilás mais escuro aqui. Então, nessa região, a maior cidade que tem é Exmouth. E essa cidade, ela tem cerca de 3.000 habitantes apenas. Ou seja, a maior cidade ainda é uma cidade bastante pequena. E é esperado que milhares de turistas, milhares mesmo, vão acabar indo para lá para observar esse eclipse solar híbrido, né? De lá de Exmouth, na Austrália. No caso lá, eles vão observar um eclipse solar total. Se a gente clicar aqui, ó, em qualquer região daqui, ó, olha lá,
eclipse solar total, 100% do Sol vai ser encoberto e a